Prova que Deus existe, rapaz. Prova que Deus existe. A ciência já investigou o universo todo e não tem prova nenhuma que Deus existe. Seu idiota, religioso. Quantas vezes você já não viu esse desafio vindo de ateus? E por alguma razão o meu eu lírico ateu tem a voz do Lula, que não está aí muito distante da realidade, né? Agora, quando o ateu geralmente te exige uma prova da existência de Deus, e eu, quando fui ateu por mais de 15 anos, já exigi esse tipo de prova, ele quer que você, geralmente, não todos, mas geralmente ele quer que você dê uma demonstração empírica da existência de Deus. Ele quer que você se utilize do método científico para mostrar cientificamente que Deus existe. Então, nesse pequeno vídeo que eu estou aguardando aí, ó, um voo aqui no Heathrow, não tenho como eu me alongar, que ele vai sair daqui a pouco, eu quero discutir brevemente duas coisas. Primeiro, é possível demonstrar que Deus existe? E dois, é possível demonstrar que Deus existe da forma que o ateu quer que você prove? Eu já vou responder as duas perguntas. A primeira, sim. A segunda, não. Vamos começar pela segunda. Se o Deus cristão existe, então, como nós acreditamos, ele é infinito, ele é por espírito, então ele é imaterial, ele é o criador do universo, ele não é parte do universo visível, ele sustenta o universo visível em si. Por definição, então, Deus não pode ser investigado por por métodos científicos que lidam com o material, com o mundo físico. E se o cientista exigir uma prova científica, mostra que ele simplesmente está cometendo um erro de categoria. Ou ele está tentando impor a visão que ele tem de Deus no religioso e dizer, bom, eu acredito que tudo que existe é físico. Portanto, se Deus existe, ele tem que ser investigável pelo método científico que lida com coisas físicas. Mas isso é uma petição de princípio contra o religioso. O religioso não acredita no que você está dizendo. E é isso que está aqui para ser demonstrado. Então, o ateu que se utiliza dessas falácias não sabe do que está falando. E ele achar que somente aquilo que é investigável pelo método científico tem ou validade ou simplesmente são as coisas que existem e o resto é invenção, mais uma vez é uma petição de princípio, é uma falácia, porque o próprio método científico pressupõe conceitos filosóficos. O método científico não pode testar a si mesmo. Não é possível testar cientificamente se eu gosto mais de sorvete de morango ou sorvete de abacaxi. O método científico parte de premissas filosóficas de que o universo ele é independente da minha mente, que ele é inteligível. Imagina, se o universo não fosse inteligível, não seria possível investigar nada. As questões de moral, elas estão além da ciência, são questões filosóficas. O que me leva ao segundo termo. Não tenho aqui tempo para provar a existência de Deus e pessoas muito mais qualificadas do que eu já o fizeram no YouTube. Você pode ler a Suma Teológica, São Tomás de Aquino vai resumir as suas 5 vias, que na verdade apenas uma breve amostra do que ele mostra com muito mais profundidade nos seus trabalhos. E para entender essas provas é necessário conhecer o básico da filosofia aristotélica. Mas o ponto aqui é que nós devemos nos utilizar de outros métodos para chegar ao conhecimento da existência de Deus. É claro que o religioso não está dizendo que é possível provar, por exemplo, filosoficamente, com certitude, que Deus é triuno, que ele é Jesus Cristo, que houve a ressurreição. Eu não sei falar português mais, coisa horrível. A ressurreição ali, após o 3º dia, essas são verdades reveladas que estão além da capacidade humana de conhecer. Mas Aristóteles era um pagão, ele não era um cristão, ele viveu no século IV a.C. E ele chegou, apesar de viver em uma cidade, em uma cultura pagã, que acreditava em diversos deuses, ele chegou
com o uso da razão exclusivamente, por argumentos filosóficos, à conclusão de que existe uma causa primeira, um motor imóvel, da qual todas as outras causas dependem. Então, o senhor ateu, caso ele queira investigar se a existência de Deus por esses argumentos são boas evidências, são boas demonstrações filosóficas, ele tem que estudar o que está sendo dito ali. Não é só dizer, isso aí de filosofia é uma baboseira, Aristóteles é uma baboseira, São Tomás de Aquino é uma baboseira, o que importa são elétrons movendo com as forças tais e tais. Não, isso é petição de princípio. Então me desculpe a bagunça do vídeo, que eu tenho que embarcar daqui a pouco, mas eu posso, se for para o auxílio de algumas pessoas, tentar provar que Deus existe em outros vídeos, apesar de, como eu disse, eu não ser um filósofo, e tem pessoas que já o fizeram de forma muito mais contundente. Procure, por exemplo, pelo Orlando Fedeli, ele tem um vídeo longo em que ele mostra as provas tomistas da existência de Deus, né, que são algumas emprestando de Platão, outras de Aristóteles. Não é? Mas o meu ponto aqui é que, se você quer, ateu, discutir a existência ou não de Deus, você deve aceitar as premissas do seu adversário. Assim como, por exemplo, um indivíduo que queira refutar, sei lá, o evolucionismo, ele tem que aceitar as premissas que você está propondo. Ele não pode simplesmente dizer, a minha religião me mostrou que a Terra foi criada 4.000 anos atrás, portanto a evolução, até nos seus métodos aí, até no seu panorama científico, não poderia ter ocorrido. Não, ele está impondo a sua visão no evolucionista, que não acredita nisso. Se pudesse, obviamente, ser demonstrado categoricamente que o mundo tem 4.000 anos, aí seria outra história. Eu, particularmente, não acredito nisso. Né? Mas você deve derrotar o seu adversário aceitando as premissas deles. A não ser, é claro, que as premissas sejam contraditórias ou seja um pensamento completamente irracional. Aí você refuta ali mesmo a própria estrutura do argumento. Mas caso isso não ocorra, você deve entender o que o seu adversário está dizendo. Você deve aceitar o que ele acredita ser Deus e concluir, portanto, que a sua ferramenta não pode investigá-lo. Tá? Então, eu peço perdão aí, mais uma vez, pela correria, pelas faltas das palavras em português. Eu me erro às vezes, falo bobagem, mas morando mais de 7 anos no exterior, você acaba ficando assim, né? Péssimo no inglês e péssimo no português. Mas é isso, fiquem com Deus e tenham um excelente final de semana e eu vou embarcar agora. Tchau, tchau.